Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, que tem o título Muitos os chamados, poucos escolhidos, Allan Kardec nos fala dos seguintes itens. A parábola do festim de bodas. A porta estreita. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos pedirá a quem muito recebeu, além das instruções dos Espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, nos versículos de 1 a 14. A parábola do festim de bodas. O reino dos céus é semelhante a um rei que fez o casamento de seu filho e ordenou aos servos que chamassem os convidados às núpcias. Estes, porém, recusaram-se a ir. E o que fez com que o rei enviasse outros servos e pediu que lhes falasse: eis que o meu banquete está preparado. Os meus touros, os animais cevados já estão mortos. Tudo já está pronto. Vinde às núpcias. O que, porém, os convidados recusaram. Alguns foram para a sua casa de campo, outros para seus negócios, outros ainda lançaram mão dos seus servos e depois de os terem ultrajado, os mataram. O que deixou o rei exasperado e fez com que os seus exércitos marchassem sobre aqueles homicidas e colocassem fogo na cidade deles. E depois ele disse aos seus servos: o banquete de fato está preparado. As núpcias estão prontas. Porém, os primeiros convidados não eram dignos de ir lá comparecer. Ide então a todos os locais, a todas as encruzilhadas, e chamai a todos. O que os servos foram às encruzilhadas e convidaram aqueles que lá encontraram, os maus e os bons. E quando a sala do banquete nupcial estava repleta, o rei veio cear com aqueles que estavam à mesa. E, sentando, observou que lá havia um homem que não vestia o traje nupcial. O que ele o indagou: amigo, como entraste sem a veste nupcial? E o homem permaneceu calado. O que o rei ordenou aos seus ministros: pegai, prendei os pés e as mãos, e lançai-o às trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Portanto, muitos há chamados, porém poucos os escolhidos. Jesus faz uma comparação do reino de Deus, do reino dos céus, com uma festa de casamento, onde tudo é alegria e ventura. Ele, na realidade, fez com que alusão aos primeiros convidados, aos hebreus. Foram eles que receberam a sua lei. Porém, não deram muita atenção naquilo que receberam. Depois, os outros convidados, ele faz uma alusão aqueles que foram os outros enviados dele, são os profetas, os quais foram enviados para lançar as observações do reino de Deus, do reino dos céus, na chegada do Messias. Porém, estes também não eram muito ouvidos. Quase não eram aceitos. Muitos eram ignorados e foram massacrados como os servos na parábola. Outros, aqueles que receberam as informações e não deram ouvidos escusando o convite feito pelo rei, são aqueles que verdadeiramente não se importam com os valores celestiais, dando muito mais atenção aos valores materiais. De fato, os primeiros que receberam a lei de Deus foram os hebreus, porque não eram idólatras e nem politeístas como todos os povos que viviam no passado. Primeiramente, eles receberam as leis de Deus através de Moisés e depois através do Mestre amado, Jesus.
Numa outra parte deste capítulo, Allan Kardec nos traz duas passagens do Novo Testamento, uma de Mateus e outra de Lucas, em que Jesus fala para aqueles que o ouviam a respeito da porta estreita. O Mestre Amado nos orienta a buscarmos a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O codificador ressalta a esse respeito que a porta estreita, de fato, ela é a que nós devemos buscar. Porém, a maioria de nós buscamos a porta larga porque é grande as más tendências e por lá nós enveredamos, quando de fato todos nós devemos buscar a porta estreita que nos solicitará um grande esforço para nós vencermos as nossas más tendências. O que o mestre Lyonês nos relata que ser o complemento daquela observação da sentença do Mestre Amado, quando ele diz: muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Allan Kardec nos traz, numa outra parte deste capítulo, 3 passagens do Novo Testamento. 3 de Mateus e uma de Lucas, perdão. Nessas passagens, ele nos fala, os evangelistas nos falam, quando Jesus comentava a respeito do que nem todos que professam o amor ao Senhor, o chamam de mestre, o chamam de Senhor, verdadeiramente exemplificam os seus ensinamentos. Passam muito mais a trabalhar as questões exteriores do que verdadeiramente aquilo que o Mestre Amado nos coloca como orientação máxima. Dessas passagens, merece um destaque a parábola dos 2 fundamentos. Aquela em que Jesus conta que havia um homem que fundou a sua casa em cima de uma rocha. Vieram os ventos, as tempestades, vieram as chuvas e ela permaneceu ali, perfeita, segura. E o outro, um homem vigilante, que estruturou a sua casa na areia. Vieram os ventos, as tempestades e ela foi derribada. Da mesma forma, Jesus faz a analogia daquele que ouve as suas orientações e coloca em prática como um homem que é previdente. E, da mesma forma também, ele coloca que aquele que ouve as suas palavras e não as coloca em prática, não as pratica, seria do homem invigilante. Kardec também nos coloca que de nada adianta nós verdadeiramente colocarmos as palavras do Mestre Amado apenas como figura alegórica, não trazendo para as nossas vidas. Devemos verdadeiramente estar irmanados no intuito de bem proceder como ele nos orientou. E que as colocações do Evangelho são colocações que nos servem não como enfeite, mas como verdadeiramente ensinamentos que vão nos elevar ao Criador e nos trazer a perfeição. Exatamente assim como ele nos diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Numa outra parte deste capítulo, Allan Kardec nos traz 2 passagens do Novo Testamento. Uma do Evangelho de Lucas e outra do Evangelho de João. No Evangelho de Lucas, ele nos informa que aquele servo que souber das vontades do Senhor, mas que não estiver pronto e não exercer aquilo que seu amo deseja, será rudemente punido. E aquele outro servo que, embora não saiba da vontade do Senhor e fizer coisas que ele não deseje, será menos punido. Na passagem do Evangelho de João, Jesus nos informa que veio para cumprir um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que vejam se tornem cegos. Allan Kardec, ele nos coloca que, verdadeiramente, a doutrina do Cristo está contida no seu Evangelho. É lá que nós vamos encontrar todas as suas orientações. E que elas se encontram espalhadas pelo seio das religiões cristãs.
e que aquele que verdadeiramente ouve, escuta essas máximas e não as coloca em prática, estes são culpados. E que verdadeiramente nós devemos estar abertos para essa orientação e vivenciarmos essas colocações. Por quê? A partir do momento que nós recebemos as orientações do nosso meigo rabi e nós não as exercermos, nós estaremos nos afastando dele e automaticamente estaremos demorando para a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Nas instruções dos Espíritos, o codificador nos traz duas orientações dos benfeitores espirituais, com os temas dar-se-á o que tem e pelas suas obras é que se conhece o verdadeiro cristão. Na primeira mensagem, na primeira reflexão, é de um espírito amigo. O mesmo nos informa que Deus não tira do homem aquilo que ele dignou-se a dar-lhe, mas sim é o próprio homem que, descuidado que é, não sabe conservar nem fecundar o óvulo que lhe caiu no coração. Na orientação a respeito de que pelas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão, o espírito comunicante, o benfeitor, é Simeão. O mesmo nos informa que não adianta ser através dos lábios que nós vamos nos dizer seguidores do Cristo, mas sim e principalmente pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fizermos. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, possamos nós estarmos mais resignados em permanecermos alistados na seara do nosso Mestre amado Jesus, ainda que sejamos o último dos seus servidores. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, muita paz, boa leitura.